Então, boa tarde, pessoal. Nós paramos aqui na década de 80 para 90 na nossa aula de computação gráfica. Essa aqui deve ser a aula número 6, onde então falamos que a Pixar tinha um programa de renderização, o Renderman, tá? Foi apresentado para vocês o Luxor Junior, lembram aquela lâmpadazinha ali, aquele com braço, que o Steve Jobs e o Wozniak usavam muito lá atrás. Então eles fizeram a lâmpada pai e a lâmpada filho, chamado Luxor, né? Daí Júnior. Em 88, eles ainda receberam o prêmio pelo desenho animado Tim Toy, que eu mostrei para vocês, que é aquele bonequinho lá, que ele corria de um bebê gigante em relação a ele, mas um bebê feio para burro, lembra? Né? Bem mal desenhado, mas pensa bem, pessoal, se a gente voltar lá em 88, tá? Nós estamos falando de 37 anos atrás, né? Era a tecnologia que tinha disponível. Em 89 apareceu o Absys, tá? Que, deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Star Wars, tá? Bonitinho. Mary Poppins, cadê o Absys? Tron, já mostrei. Tim Toy, Pixar, Steve Jobs, tal. Princesa Leia, isso vamos falar aqui. Cadê o Absys? Vamos pegar aqui o Absys. Trailer. Aqui. Ó. Os mesmos criadores do Avatar, obviamente, né? Nuclear submarine went down. Your company has authorized the Navy's use of this facility for a rescue. My people are not qualified for this. We're oil workers. Lieutenant Koff will transfer it down to you with a SEAL team. You'll do absolutely nothing without direct orders from me. There is something down there. Something not us. Not human. You have to trust me. It was the most beautiful thing I've ever seen. We all see what we want to see. He sees hate and fear. You have to look with better eyes than that. Viram ali aquela água? You have to look. Ó, volta o pedacinho. Esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Fazer em computação gráfica que é a representação do rosto dela, né? Então o sorriso que ela tava dando, tá vendo? É a imagem dela, essa criatura feita de água, por assim dizer. Ó. You have to look with better eyes than that. Edição aí. Deixa eu colocar esse material aqui para vocês também, para a gente não se errar. O filme começa durante um assalto e Alexandre já havia entregado todo o seu dinheiro aos criminosos. Mas por causa de um anel de noivado sem valor, um deles acidentalmente puxou...
Ah, não, esse aqui é outro bem legal, mas é da máquina do tempo. Mas vamos lá. Então, viram que legal o abscissa? Bom, então os principais marcos científicos agora, né? A gente mostrou aí os filmes, etc e tal. É o Ray Tracing, a síntese fotorrealista, a composição criativa de imagens 2D aplicadas ao cinema, principalmente as aberturas dos filmes, né? Lembra do Star Wars, que vinha aquelas letras sumindo no infinito, né? Não, é porque a galáxia e tal, o imperador fez isso, blá, 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 aquela coisa toda, né? Pô, ficava uma abertura show de bola, tá? E também a questão dos fenômenos de transportes da luz. Então, se a gente olhar ali para o nosso bule de Utah, o bule de Utah já estava todo redondinho, bonitinho e tendo os focos de luz, e aonde está batendo a luz, assim como se tu for lá num carro que está pegando o sol agora, ele pode ser preto. O ponto que ele está batendo a luz, ele fica totalmente branco. Eu estava lecionando antes para os calouros e estava batendo sol na janela da 307. E aí ele passava por dentro do canto do vidro e abria um arco-íris, coisa mais linda, na parede da sala, né? Legal pra caramba. Claro, depois o sol levantou mais, ele desapareceu, né? Também o hardware gráfico evoluiu imensamente, tanto algoritmos e também em hardware, tá? A NVIDIA começou a fazer os sucessos, né? Você tinha... E o que é a placa de vídeo? Nada mais é que um processador dedicado apenas para mostrar o vídeo. Tu não sobrecarrega mais o processador principal. Tu tens um processador exclusivo. Claro que custa caro, né? Não sei quanto é que está valendo agora aí, mas deve ser 700, 800 dólares para cima o modelinho, né? Se não mais. Bom, aí começou uma guerra entre a traçagem de raios e a radiosidade, né? Quem que ia vencer a coisa? A equação da foto fisicamente realista em 3D, ó, aqui que eu falei para vocês, olha como cada vez mais a mesma cena do bule de Utah foi evoluindo, gente. Veja, ó, até luz indireta, tudo que tu quiser fazer ali. Bom, começaram as estações gráficas de trabalho SGI com 16 megabytes de memória, tá? Então, veja, 16 mega. Hoje a gente só fala em giga, tá? Mas anos 90 são 35 anos atrás. Custava uma fortuna, obviamente. Matriz com 24 bits de pixel. Eu já mostrei para vocês a questão dos pixels, é isso ou não? Ó, se você pegar o Impress, no caso é o que a gente tem aqui no Instituto, e você clicar com o botão direito, pode ser no PowerPoint também, tá? Ai, querido, uma hora ele vai aparecer. Quando ele aparecer, eu mostro para vocês essa questão dos 24 bits por pixel, tá? Então, eu já mostrei para os calouros, mas é uma coisa que eu também gosto de reforçar aqui, ó. Se eu pegar imagens, tá? As imagens, eu tenho uma da catedral com 24 bits, ó. Essa imagem eu peguei aqui uma foto de um amigo meu aí sobre a catedral, tá vendo que lindo? Ó, 2 mega, tá vendo aqui, ó, 2 mega. Se eu baixar ele para 16 milhões de cores, ó, não é essa foto aqui, 16 cores, não 16 milhões, 16 cores, olha como ele fica feio, mas ele já baixa para 450K. E se eu pegar ela monocromática, a mesma foto foi salva com... Ela fica assim, preto e branco, e só precisa, para guardar a mesma quantidade de informação, claro, sem cores nenhuma, só 112K. Viu que legal?
Entenderam a questão? Ou seja, eu consigo endereçar aqui, nessa aqui de 24 bits, 16 milhões de cores. Bom, o filme Terminator 2, que é o Exterminador do Futuro, né? Inclui uma personagem computadorizada, né? Que é aquele cara que é um tipo de um guarda lá, assim, que ele começa a se derreter todo, dá o tiro, e daí ele fica assim pro lado, né? Deixa eu ver se tem essa cena aqui ainda. Terminator 2, tiro no policial. Deixa eu ver se tem essa cena. Ó. Pula a propagandinha, querida, pula. Ó, o John Connor é novinho. Eles estão preparando para destruir o emissário da Skynet. Ó. O Schwarzenegger espanta os guarda tudo. E aqui quase no final. Os guardas tentando atirar nele. Ó, esse eles tinham recuperado, por isso que ela tinha voltado. Aqui, ó. Esse aqui, ó. E aqui mostra como eles fizeram várias cenas, ó. Tá vendo? Esses tiros aqui, ó. Ó, esse aqui é o cara. Ele tá vindo como um robô, ó. A captura da imagem em várias dimensões. Ó, tá vendo? Olha que bonitinho. Ele parece até líquido aqui dentro. Daí toca fogo de verdade e faz ele sair de dentro do fogo, ó. Tá vendo? Ele parece aquele amigo do R2-D2 do... Como é que é? Do Star Wars, lembra? Eu nunca lembro o nome dele. C3PO, isso aí. Não parece bem o C3PO? Olha que bonitinho. Daí ele vai, eles migram e ele vira o guarda normal. Ó, assim que eles vão fazendo o preenchimento e tudo mais. Ó, tá vendo? Ó? Ele era um líquido e aí formou o cara de volta. Olha que bonitinho. Bom, como é que ele passa entre as grades, etc e tal, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Tudo computação gráfica. Aí quando ele levou um tirambaço no meio da testa, ó. Daí aplica
a face dele de volta e monta. Ó, quando ele levou o tiro, recompõe ele de novo. Tá vendo? Viu que doido? Depois eu vou colocar esse vídeo lá para vocês também. Bom, aí apareceu o que? A Sony com o PlayStation. E também a Pixar faz o Toy Story. Coisa mais linda, tá vendo? Jurassic Park, né? Vida de Inseto, Toy Story 2. E são todos filmes de muito sucesso. Ainda que eles não estavam ligados com a Disney. Isso vai acontecer um pouquinho para frente, quando o Steve Jobs foi lá e disse, ó, nós temos os melhores computadores, vocês têm os melhores criadores de conteúdo. Então, vamos unir e vamos ganhar dos outros tudo. Então, nos anos 90 ainda começaram a ter os prêmios da SIG-Graphic, né? Ou seja, vamos dizer assim, o Oscar, né? Da SIG-Graphic. Surge o padrão gráfico OpenGL, o famoso SGI. A Universidade de Illinois resolve a realidade virtual, o Cave. A partir de 1993, são vários prêmios da academia para a Pixar. Né? Veja que em 93 a Pixar, esse ano aqui, o que aconteceu? O Steve Jobs estava onde? Demitido da Apple, lembram? Ele foi demitido em 93, aí ele se dedicou pra caramba na Pixar, porque como ele não podia ir para a Apple, ele tinha que fazer uma coisa da vida, e no desenvolvimento dos computadores da Next. Tá? Aí, em 97, os caras viram que fizeram uma caca demitindo o Steve Jobs. Ele, com o Bill Gates, foram lá e compraram, num dia só, 150 milhões de ações da Apple. E ganhar 20% do Steve Jobs, 32% do Bill Gates. Eles, mais alguns caras menor que tinham um X de ações, entraram, eles conseguiram quase 70%. Foram lá e mudaram a Apple. Se tu assistiu o filme Jobs, é aquele momento que ele volta e logo depois ele começa a entregar um envelopinho amarelo para cada um, para demitir os outros caras que estavam lá dentro. Bem no final do filme Jobs. A pessoa que tem mais participação na empresa pode simplesmente chegar e mandar todo mundo embora? Pode. Se tu tiver mais de 50%, né, pode chegar e demitir todos os funcionários. Os caras que são acionistas, como o Mike McCullough, também tinha 20% da Apple. Daí eles entraram em acordo, ele continuou com os porcento que ele tinha da Apple, e só que o Steve Jobs, como não queria mais ele lá dentro, ofereceram um X de valor para ele sair daquele cargo que ele estava, que era o chefe de, acho que operações, uma coisa assim. Não, de operações não, de chefe de criação, mas ele não era criativo, né? Então é uma desgraça total. Não, é sério. Sem o Steve Jobs para ter as ideias loucas e levar aquelas cruzadas, ele era louco, né? Mas sem ele não tinha essas revoluções, certo? Bom, começou a realidade virtual, aí começou o padrão VRML, que é um padrão que está na ISO de 97. A NVIDIA começa a contratar pesquisadores para produzir mais gráficos 3D para computadores IBM PC. Ah, mas já existia antes? Existia, só que era só para estações. Aí o que acontecia? Tu tinha um mercado restrito. Né? Tanto é que a própria Xerox não quis vender as estações de trabalho com a interface gráfica, porque a estação de trabalho custava $30 mil. Qual era a empresa que tinha grana para gastar $30 mil para dar o computador para o engenheiro trabalhar? Não tinha. Aí quando eles adaptaram agora em 97 para o PC, aí a coisa... Por quê? Porque é uma plataforma comum para todos. Bom, em 93, o WART desenvolve o programa de síntese física realista imagem Radiance e se torna uma referência de fato na arquitetura de luminotécnica. Lembra que estava lá o Ray Trace versus a radiosidade?
Aí esse aqui não, agora o Radiância que derrubou os demais. Em 99, sai, né, a equipe da Industrial Light and Magic, ILM, né, cria os efeitos especiais do filme Star Wars 1, The Phantom Menace, com atores em CGI interagindo com atores reais. Até então, como é que eram os atores? Tu tinha que botar uma monteira de máscara no cara. Tu imagina, o Chewbacca. Lembra? Chewbacca, o cara tinha que botar uma roupa lá, suar um monte para conseguir fazer o Chewbacca da vida. Aí, aqui começou a ter o quê? Esse filme aqui, ó, o The Phantom Menace. The Phantom com PH, né? Phantom Menace, trailerzinho, só para vocês terem uma noção. O Yoda era um bonequinho de verdade no começo. É. Um robozinho, tanto é que tu nunca viu os pés dele, né? Tinha que, era quase como se tu botasse um cara com um braço dentro dele, mexendo a boca ali, que nem aqueles fantoches antigos. Tá? Ó. Aí tu consegue criar, não precisa fazer mais réplica de nave, tu consegue montar a nave externamente. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha que lindo que tá já. E a saga tá iniciando, tarará, tarará, ó, que legal. Ó. Esse aí é criado por CGI, esse aí também. Mas como que é? Com aquela ideia de que tu põe o ator e depois bota o personagem em cima. Depois que criaram o Avatar, ó. O Obi-Wan Kenobi. Ali ele tava como o quê? Um robozinho ainda, um fantoche, tá vendo? Ó? Que ele só mexe uma mão e o cara faz a boca dele com a outra, entendeu? O C3PO, ó. Viu que bonitinho? E aquele bicho todo esquisito lá. Bom, aí a plataforma IBM PC começa a fazer sucesso e conseguir programar usando aqueles recursos, né? 512 de memória, usar o Z-Buffer. E olha só, o nosso querido amigo Smeagol. E esse cara aqui é o ator mais contratado que nunca aparece. Ele faz o Smeagol, ele faz o César do Planeta dos Macacos. Esse cara aqui, ó. É o mesmo. Por quê? Porque ele consegue fazer e criar essas interações, né? Veja que aqui no começo eles quase não mostravam o rosto dele, ele sempre estava meio arcado. Por quê? Porque tu não conseguia pegar as expressões faciais. E aí o que acontecia? Ó, tá vendo que ele tá usando essa roupa aqui, com luvas e com vários pontinhos aqui? Aqui é para tu ancorar o avatar em cima do Smeagol, tá? Veja que ele não é magrelo que nem esse aqui. Só que é o seguinte, as posições que ele faz, os saltos que ele dá, tá? Saiu o PlayStation 2, teve o filme Dinossauro, o filme Hollow Man, certo? E aí começou a ter a melhor animação dentro da academia,
que agora o último que ganhou foi a história do gatinho, lembra? Os caras lá do Irã, acho que é. Foi num estúdio super pequeno, né? Com orçamento baixo. Mas começou a ter o Oscar de melhor animação. A animação é pequenininha. Eu sei que é do gatinho. Bem legal o gatinho. Tá? Ele foi feito todo no Blender. O Blender é 100% gratuito. Sim, eles também liberaram para todo mundo, porque tu imagina, eles fizeram lá no Irã todas as sanções econômicas que tem contra o país, né? E fizeram e liberaram para o pessoal. Não acho que é Irã, professor. Eu acho que é. Não lembro o nome. Era um país bem. Vamos dar uma espiada aqui. Melhor animação Oscar 2025. Mas eu acho que é de uma coisa assim. Letônia, desculpa. Letônia. Meu, super desconhecido. Concorreu com Divertidamente e Robô Selvagem. Com um orçamento lá em cima. Mas o que tu tem que fazer na animação? Tu tem que pegar uma história que cativa o público e também eles olham muito a questão de visualizações, tá? Esses outros aqui, como eram pagos, tiveram X mil pessoas que foram. E esse outro lá que era livre, o Flow. Né? Bom, 2001 saiu Pearl Harbor, não sei se vocês assistiram, com a Disney. Filme ótimo, tá? Os tiros todos ficaram muito realistas assim e tal, e é tudo por computação gráfica, tá? A vinda daqueles aviões, o afundar os navios, etc e tal, os caras fizeram muita CGI, tá? Pearl Harbor, a Disney é diversificada, cara. Ainda mais porque era a questão do orgulho americano, né? A reação pós, né? Os caras conseguiram fazer o quê? Um romance no meio da guerra. Estilo Disney, né? Aí tá tudo destruído, daí reconstrói tudo. O cara chega a derrubar um avião daquele japonês com um A-12, cara. Então o cara é bom. Bom, e aí saiu O Senhor dos Anéis. Lembra lá? 1, 2 e 3. Ou seja, e aí esse aqui é o cara que é capturado do Senhor dos Anéis, olha aqui, ó. No começo ele era assim, e depois começa o quê? As expressões faciais dele. Tu olhar ele aqui de perto, vocês veem o PDF que eu publiquei para vocês, vocês vão ver os pontinhos, tá? Parece que ele tá com catapora. 2001 é lançado o vídeo GeForce 3, aquelas placas de vídeo com suporte a Pixel e Vertex Sender. Em 2004 é lançado o jogo Doom 3, utilizando a engine IDTech 4, tá? A Nvidia já dominando o mercado, olha aí, ó, que bonitinho. Mas para tu jogar bem, tu tinha que ter esse aqui. Bom, terminada a história, vamos como é que tudo é montado. Quais são as primitivas geométricas de 2D? Ponto. Para ter um ponto eu preciso ter que informações? XY. Beleza. O que é a linha? É 2 pontos ligados. A linha pode ser em diagonal, pode ser reta, como tu quiser. Tá? Tenho o quê? As polilinhas, que é o quê? São várias linhas intercaladas, conforme tu mexe uma, outra mexe. Sabe, lembra que tinha uns protetor de tela antigo? Que ele formava um losango, daí ele batia e daí voltava e tal. Isso é uma polilinha. Os polígonos, qual é a diferença de polígono para polilinha? A polilinha, ele é irregular. Conforme tu mexer, ele vai mexendo junto. O polígono, não. O que é um triângulo? Ele tem um determinado número de lados, 3. Pode ter o isósceles, o escaleno e o retângulo. O retângulo, o que é? É um retângulo cortado no meio. Sabe lá o teorema do Pitágoras? Lá, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, aquela história toda.
Tem um que tem dois lados iguais e tem um que é o isósceles, que se eu não me engano esse é o escaleno e o isósceles é os três lados iguais, ou um invertido assim, mas resumindo é isso aí. Tem a elipse e o arco ainda. Tá? Bom, o que nós criamos no 3D? O cubo, a esfera, o cilindro, o cone e o tubo. Com esses daqui a gente consegue fazer tudo. Depois eu vou postar para vocês lá o filme do Pato Donald no País da Matemática. Ele não tem nada de computação gráfica, tá? Mas ele explica todas essas coisas. Ah, porque se eu pegar um cone e cortar ele um pedaço, aí ele vira uma furadeira. Se eu pegar uma esfera e cortar um pedacinho em cima, ele vira um espelho, ou vira uma lente de aumento, ou uma lente que diminui. Né? Não sei se vocês lembram lá que a questão dos espelhos, o côncavo e convexo, já lembra disso aí, nos espelhos? O que acontece? Se tu pega um espelho côncavo, ele deixa a pessoa maior, mais alta e mais gorda. E se eu pegar um convexo, o que ele faz? Ele emagrece a pessoa. Então as lojas, para vender, eles põem os convexos. Que daí tu vai lá, bota a roupa, nossa, como eu tô bonito. Mas não é questão só porque a roupa tá bonita, porque tu fica mais magrinho. Gente que vive brigando com a balança. Então são tudo jogadinhas. Bom, olha como é que eram os bonequinhos. Estão vendo? Eles começaram os bonequinhos assim. Ó, aqui já com esse traçado aqui que vocês estão vendo todo, não parece aquele guarda lá, o policial do Exterminador do Futuro 2? Aquele um que é todo derretido lá. Ó. E aí, o seguinte, questão de trajetória. Eu lanço um objeto, se ele tiver um foguete atrás dele, ele vai se manter normal. Senão o objeto vai ter uma trajetória, subir, 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 chegar num ponto de inflexão, descer, 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 descer. Né? Isso aqui é, por exemplo, o gol de cobertura. Né? O Pelé tentou lá, quase conseguiu fazer o gol de cobertura. Aí teve outros caras que mostraram, esse cara fez o que o Pelé não fez. Quer chegar no meio de campo, dá um bicão por baixo da bola, a bola sobe, 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 passa por trás do goleiro e entra no gol. Tá? Ou então, o famoso gol olímpico, já ouviu falar em gol olímpico? Foi por quê? Foi porque um cara chutou o escanteio, a bola com o vento e a trajetória, ela entrou direto dentro do gol. Só que esse foi um dos primeiros gols quando colocaram o futebol como um esporte olímpico. Então ficou conhecido como gol olímpico. Tá? E daí a trajetória não é assim de altura, é uma curvatura dessa, só que horizontalmente. Bom, tudo isso nós vamos ter que começar a entrar na física na história. Que é o quê? Velocidade, aceleração e desaceleração, obviamente, né? Então, quanto tempo um corpo percorre uma determinada distância? Então, é espaço dividido por tempo. Aceleração, aí são vários fatores. Qual a força que você coloca no início? Vai ter alguma outra força que vai manter aquilo lá funcionando? É um foguete? Bom, se tem um foguetinho atrás ou tem uma hélice puxando, ela vai fazer uma determinada trajetória. Não, ela vai descer. Aí tu tens a aceleração, aí desacelera e cai de volta. Né? Por isso que, então, enchei a força, aqui ela está indo para força. O certo seria ela continuar reto. Só que ela vai perdendo a força, já começa G, G1, G2, até chegar de volta. Tá vendo aqui? Bom, o que mais? Grandezas angulares. Que lindo. Por que eu não falei em círculo lá nas primitivas? Porque o círculo é uma coisa especial.
Enquanto todas as outras figuras geométricas possuem ângulos, o círculo não tem ângulo. Quantos ângulos tem um círculo? 360. Certo? Então, como eu faço um círculo? Eu tenho um ponto, x e y, mais um raio. Agora, se eu tiver um ponto x, y, z, que é em 3D, e o raio, eu consigo montar o quê? Uma esfera. Se tu comparar com o nosso GPS, sistema GPS, que indexa a Terra inteira, o que acontece? O zero está aqui no meio, no Equador, certo? Passa no norte do Brasil. Qual é que é a nossa latitude aqui embaixo? 49. Ou seja, a gente está bem aqui embaixo. Se a gente fosse até no Polo Sul, chegaria em 90. Beleza? Professor, mas o senhor está falando que o círculo tem 360 graus e faria a esfera. O que acontece? 90 ao sul, então como no eixo cartesiano nós estamos ao sul, estamos abaixo de zero, é menos 49, mas iria até 90, mais do zero do Equador até no Polo Norte, lá nos ursos polares e nos esquimó, teria quanto? Mais 90. 90 e 90, 180. Mas tu tem que entender que tu tens o outro lado da Terra. 180, 180, como diz a música, 360. Tranquilo? Ótimo. Aí, a colisão de um objeto tem o quê? A alteração de velocidade, mudança de direção e deformação. Então, o que aconteceu? O que eles planejaram, por exemplo, para aquela tirambaço que o Arnold Schwarzenegger deu naquele policial que era da Skynet lá? Teve alteração de velocidade do projétil, certo? Ele reduziu, ele mostra bem certinho no filme, o impacto chegando, a cabeça do cara abrindo, né? Mas como ele não era humano, ele era um líquido, por assim dizer, certo? O que aconteceu? Ele foi para o lado. E aí teve o quê? Uma deformação. E depois ele reconstituiu de novo, lembra? Bom, primeira lei da inércia, um corpo em movimento tende ao quê? A continuar em movimento. Por exemplo, no fim de semana eu estava no shopping e feliz da vida subindo a escada rolante. O que aconteceu com as pessoas que estavam descendo a escada rolante e a escada rolante travou de repente? Caíram, cara. Teve uns que deram uns passos para frente assim e tal. Tu quer ver outra coisa que tu pode fazer? É o seguinte, pega aqui quem tem no supermercado Nardelli, agora que é Catarinão, super, né? Super Catarinão. Tu desce aquela rampa dele andando, já fiz isso. E quando tu chega no final, tu continua andando para tu ver. A velocidade que tu tá, tuas pernas não te acompanham. Né? Por quê? Isso também, se tu não colocar o teu pé para frente e começar a andar, a escada rolante te joga fora. Beleza? Sobre essa parte? Bom, olha lá o tio Newton. E aproveitando aqui o Obi-Wan Kenobi, né? Olha que bonitinho. Ó, que a massa versus a aceleração esteja com você. Entenderam a piada? Exatamente. E aqui está o tio Newton com a sua maçãzinha na mão. Bom, terceira lei. Ação e reação. Quem quiser vai na secretaria, eles têm essa coisinha aqui, é tão legal. Tu pega, solta, ela faz plec, daí ela plim, 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 fica ali até parar de volta.
né? Um pêndulo, mas não é um pêndulo só, ele faria o pêndulo. Esse aqui é que tem essas bolinhas aqui. Tu bate nessa, ela transmite, essa aqui vai, volta, transmite, volta. Entenderam? Ou seja, eu tô ação e reação. Tranquilo? Par de ação e reação. O Newton, as grandezas para alterar velocidade ou direção. Bate uma coisa e resbala para outra. Né? Pensando no Galvão Bueno no futebol, o cara chutou e disse, na trave! Lembra? O que aconteceu? Ela bateu e resbalou para fora. Se ela batesse e resbalasse para dentro, faria o gol. Ó, a gravidade, tá? Então, todo corpo e sua massa são atraídos por outro corpo. Então, quem que a Terra atrai o tempo todo? Qual o corpo celeste que a Terra mantém pertinho dela? A Lua e mais um cinturão de asteroides. Que ela não tem força suficiente para trazer para nós, mas também não tem força suficiente para deixar eles ir. Que daí também tem a ação da Terra, do Sol, né? E aí o que eles já analisaram? Quando tem o tal do alinhamento dos planetas, o que acontece? Tu tira um pouco dessas forças ali, que tu passa um objeto na frente do outro. A Lua está se afastando da Terra. Isso aí. De 3 centímetros por ano. É uma coisa assim. Pode ser que uma hora um outro planeta roube ela de nós e ela vai embora. Daí vai dar toda uma meleca, questão das marés, etc e tal. Bom, agora o pixel versus voxel. Pixel, lembra que eu falei, a imagem ela tem 24 bits por pixel. Lindo, mas é uma imagem 2D. Aí quando eu coloco a profundidade, o XY agora, o Z, o que acontece? Eu posso ter cubinhos. Ah, por que a imagem fica pixelada, que a gente chama? Quando eu amplio, e isso aqui dá isso. E acontece isso aqui também. Aos mesmos princípios que eu aplico aqui, eu começo a aplicar aqui. No final, né, até brinquei hoje de manhã com os calouros, eu disse, qual é o jogo com a interface gráfica mais ruinzinha que dói e, por último aí, e que fez sucesso? Minecraft. Né? E por que o Minecraft, a maioria das coisas é quadradinha? Porque facilita a utilização dos voxels. Beleza? Bom, e aí começa o seguinte, eu começo a escolher, tá? Aqui ele indica que o meu voxel está cheio. Só que cada voxel desse tem o quê? Um cubo tem quantos lados? Lados ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um dado, né? Beleza? Só que vértices ele tem quanto? 8. Se tu pegar um dado desse que tu joga na mesa assim, e tu clicar em cima de cada uma das pontinhas, eu vou ter 8 pontinhas. Faces eu tenho 6. Pontos eu tenho 8. Tranquilo? Ah, professor, mas esse aqui, tá, beleza, esse ponto, ele pertence a esse aqui e pertence a esse aqui também, tá? Bom, começaram a ter as bibliotecas gráficas. A OpenGL, olha qual é um dos objetos principais que aparece aqui. O nosso querido Bully de Utah. Olha ali, tá vendo? Bom, daí veio a DirectX. Oh, olha só. A 9 e a 10. Aqui no caso a mesma imagem, mas olha o nível de detalhes que a 10 permite.
vendo? E a 11, né? Claro, fantástica. Bom, a XNA também foi uma biblioteca. Java 3D. Ó, o que tem aqui no Java 3D? Vários voxels aqui. Tá vendo? E, obviamente, nós temos a Unreal e a Unity. A Cry. E o que é o futuro da coisa? Voxel Engines, Ray Tracing em tempo real, realidade virtual com imersão total e holografia. Holografia, qual foi a primeira coisa que fizeram de forma holográfica? O que vocês imaginam? Foi numa Star Wars. Pessoal, deixa eu colocar esse aqui para vocês também. E deixa eu botar esse aqui também, que eu passei para vocês. Então, é esse aqui. Um pouquinho para o lado para eu poder salvar. Ótimo, salvando. Excelente. Ó. Aí eu começo a ter o quê? Já mandei o abscissa aqui para vocês, etc e tal. Isso pertence até uma aula anterior que eu já tinha colocado, mas eu não tinha conseguido chegar até lá. Aqui, ó. Essa cena aqui... Veamos si podemos averiguar lo que eres, amiguito. ¿Y de dónde vienes? Yo vi parte de un mensaje que creo que ya lo tengo. General Kenobi, hace años serviste las órdenes de mi padre en las guerras clon. Ahora te ruega que le ayudes en su lucha contra el Imperio. Siento no poder hacerte personalmente este... Lembra o primeiro R2-D2, quando ele transmitiu essa mensagem? Como é que eles fizeram para que desse certo? Tu tens que usar, tá vendo que tem uma luz assim, mas tem mais uma luz aqui? Tu tens que usar 2 projetores devidamente alinhados para conseguir formar o holograma da pessoa. Sem ter um outro objeto para tu ver. Como é que tu trabalha com realidade aumentada? Tu tens que ter um celular, realidade virtual, tu tens que ter um dispositivo, um óculos, alguma coisa, mas tu tens que ter um dispositivo que tu consiga formar a imagem para a pessoa. Tá? Então, esse vocês viram aqui. Deixa eu pegar se eu consigo pegar esse aqui. Cena... realidade virtual de pernas pro ar 2. Acho que é 2. Esse aqui, acho que é. Ó, veja, ó, primeiro já começaram. Não, acho que é o 3. Não, é o 3. Aqui é porque ela foi para Nova York, é o 3. Que? Ó. Então, falando em realidade virtual,
Volta um pouquinho. Ó. Mais um pouquinho, volta aqui, ó. Então, normalmente a pessoa, quando ela está na imersão virtual aqui, ela vai estar o quê? Fazendo movimentos muito estranhos, porque a gente não está vendo o que ela está vendo. E aqui fizeram muito legal uma interação dela com o Cauan Raymond. Aqui. Todo mundo usando a realidade virtual. Ó. De pernas pro ar, 3. Então, essa cena aqui é ótima. Aqui, ó. Ela volta aqui. Mas o legal era ver a reação das pessoas olhando para ela fazendo isso. Beleza? Bom, esse aqui já foi publicado para vocês. Vamos colocar aqui esse aqui. Pessoal, para não ficar muito grande, eu vou agora parar a gravação. Não vai ficar gigante. E aí fica a critério, se tiver alguém para apresentar. Eu quero apresentar depois. Só mais um minutinho já tá pronto. Isso, mas eu vou parar